Mostrando a Língua recebe hoje, com muito prazer, o professor Luiz Carlos Pérez para falar sobre a importância da utilização da palavra. O professor Pérez é membro da Academia Santista de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Professor, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, é uma honra para mim participar do programa. Professor, qual é a sua análise sobre a utilização das palavras nos dias de hoje? Você tocou no ponto justamente que eu acho que precisa ser discutido. Hoje em dia, é só você prestar atenção na maneira de falar das pessoas, e principalmente dos jovens, né? A língua portuguesa parece que está sofrendo um desgaste, uma coisa terrível, né? Uma invasão de palavras estrangeiras e uma deturpação das palavras brasileiras, ou portuguesas, melhor dizendo, né? Então, isso é um negócio muito grave e que tem suas origens explicáveis, não é? Tem origens explicáveis na mudança do ensino, na mudança que ficou no ensino da língua portuguesa, não é? Então, com isso, os jovens deixaram a leitura em voz alta, deixaram a sua preocupação com o falar, a modernidade, esses meios de comunicação, esses meios modernos, computadores, essas coisas todas, essas parafernálias todas que foram inventadas, né? Elas facilitaram muita coisa, elas multiplicaram o conhecimento, facilitaram o acesso ao conhecimento, né? Mas, ao contrário do que se esperava no início, em termos de linguagem, elas acabaram prejudicando a linguagem. Por quê? Os jovens que se utilizam da comunicação através dos computadores, eles criaram um jargão que é ininteligível para quem não faz parte do grupo. Eles não respeitam mais a questão das maiúsculas, não respeitam pontuação, acentuação. As próprias palavras são todas cortadas, são faladas assim, tem palavras até inventadas que entram no jargão. Quer dizer, você entra num Orkut, né, e vai ler alguma coisa daquela comunicação entre eles, você não entende nada. Parece outra língua. E eles o pior é que eles estão trazendo essa linguagem para o falar entre eles também. A linguagem não é só uma linguagem escrita própria, técnica de comunicação. Ela está se transformando no vocabulário deles. Que é um vocabulário próprio, que não tem meios de se comunicar fora do grupo e que impede que eles utilizem e aprendam o verdadeiro vocabulário da língua portuguesa. Agora, professor, diante disso, por que os métodos modernos de aprendizagem não se utilizam mais de cópias de textos e das leituras em voz alta? Pois é, né? Aí é que está a coisa, quer dizer, a cultura brasileira, eu não posso falar dos outros países, mas pela impressão que a gente tem, a coisa é mundial. Mas aqui no Brasil, principalmente, parece que é mais grave. Há aquele costume do modismo, né? Antigamente, as coisas evoluíam tendo em vista o bom gosto, a cultura, a utilidade da coisa, os padrões de comportamento. Então, isso aí é que determinava as evoluções, de acordo com a evolução gradativa dessas coisas, para uma situação melhor. Mas sempre houve esse costume de seguir modismo. As coisas é que não se mudam, de ficar tão radicalmente, nem tão rapidamente. Agora, hoje, criou-se essa história do politicamente correto. E esse politicamente correto exerce uma ditadura sobre tudo. Parece mesmo aquela que estamos vivendo na época do Big Brother, né? Porque há um patrulhamento. O que é politicamente correto, quem ele tem acesso, ele tem problema. Agora, quem sai fora das linhas do politicamente correto, ele é podado, ele é patrulhado. Então, por causa disso tudo, e por causa da vontade das pessoas de estarem bem com o establishment, né? Então,
na área da instrução, uma porção de coisas foi jogada fora, porque não é, hoje em dia a modernidade não se compraz mais com isso. Então acabaram com o estudo do latim, acabaram com o estudo do grego, que eram as fontes da nossa língua e que faziam com que a gente tivesse uma compreensão sólida das palavras, que é isso que é importante. A palavra não é um som simplesmente inventado para servir de símbolo, não é um ícone que a gente inventa, cria e põe lá, isso aqui significa isso. Não é. A palavra tem raízes. A palavra nasceu em determinadas situações descritivamente. No seu primeiro momento, a palavra é sempre uma descrição de alguma coisa, que depois vai perdendo essa função porque ela vai se tornando um símbolo e vai se concretizando dessa maneira. Mas a pessoa que conhece essa origem, ela entende melhor o significado da palavra. O entendimento não é uma coisa entendeu ou não entendeu. Existe muita gradação no entendimento. Às vezes uma pessoa falar, você entende tantos por cento, 50%, 90%, 100%, de acordo com a sua capacidade de entender as palavras que ela usou e a maneira como ela usou essas palavras. Então, o estudo do latim, por exemplo, era um estudo importante, porque, além de tudo, desenvolvia o conhecimento, por exemplo, da análise lógica. Você tinha que saber análise lógica, assim, de uma maneira automática, para poder traduzir latim, para poder falar latim. Por quê? Porque o latim tinha declinações em que as palavras tinham terminações de acordo com a sua situação lógica na frase. Uma palavra como sujeito, ela tinha uma configuração. Como objeto direto, tinha outra configuração. Com objeto indireto, outra configuração. Então, você ao falar, antes de emitir o som, você já tinha que ter pensado a função lógica daquela palavra na frase para emiti-la corretamente. Por outro lado, você tinha que falar perfeitamente a palavra, porque se você omitisse a última sílaba, ninguém entendia o que você tinha dito, porque ninguém sabia qual era a função lógica daquela palavra na frase. Não havia essas preposições para situar a palavra na sua função lógica dentro da frase. Então isso facilitava também a dicção, né? A dicção. Hoje em dia, muitas vezes, você vendo televisão, é que você percebe essa diferenciação. Você vê, por exemplo, um locutor falando, um locutor que é treinado, que tem impostação, tem dicção boa, é tudo treinado, você ouve perfeitamente, entende perfeitamente. Aí ele vai entrevistar uma pessoa, a pessoa fala enrolado para chuchu, tudo, quer dizer, o que a pessoa fala, às vezes ele tem que traduzir, porque não se entende o que a pessoa... A pessoa, às vezes, é uma passeia de gabarito, mas não fala direito. Não fala bem, não imita bem a voz, não fala as últimas sílabas, as últimas letras, as consoantes finais. Isso tudo precisa ser falado. Por exemplo, no Brasil, quem a gente entende melhor, você pode até não gostar, mas quem a gente entende melhor falando, não tem como errar, é o gaúcho. Porque o gaúcho fala um copo de leite quente. Ele pronuncia a última sílaba, não engole, um copo de leite quente. Quer dizer, a pessoa quem ouviu, como é que é mesmo? Não entendeu. Pois é, professor, mas voltando à questão da leitura dos textos em voz alta e das cópias que foram abandonadas pelas escolas, como é que, dentro desse cenário atual, poderia se reverter essa situação? É tal história, né? Tem que voltar às origens. Tem certas coisas que você precisa saber que nem tudo que é moderno é melhor. As ideias novas vão surgindo, mas tem que ser selecionadas. Existem as ideias novas que são melhores que as velhas e tem as que não são. Então a abolição desse exercício, porque aí é um exercício, não é para que a pessoa, mas agora não precisa mais escrever, ele fala no computador. Não, mas acontece que ele precisa ter condições de usar aquilo lá na hora que precisa. Então a leitura devia continuar, porque a leitura fazia com que a leitura em voz alta, fazia com que a criança aprendesse a pronunciar bem as palavras, porque ela corrigia. Cada vez que ela pronunciava uma palavra errada, a professora corrigia. Quando ela falava, eu vou pegar isso aí, não é, eu vou pegar. E o R é lingual, não é R. Não é para limpar a garganta, é lingual, R.
O som do R é isso. Então, pegar, não é pegar, né? Pegar. Então, quer dizer, ia havendo essa correção e a pessoa ia se habituando a falar. É claro que na linguagem comum, em casa e tal, a pessoa desistia, mas quando chegar na hora de ler, ela certamente ia ler corretamente. Outra coisa que tinha é que há um hábito da criança a ler, e para fazer a distinção entre a vírgula e o ponto, então quando chega na vírgula, diz assim, Joãozinho foi comprar bananas, foi comprar carne, foi comprar limões e carne. Quer dizer, havia essa mudança de entonação nas vírgulas e no ponto. Isso até tolerado até na escola, nos primeiros anos, na cartilha, porque justamente ele precisava ter essa noção da divisão, da diferenciação de entonação das pontuação. Mas com a evolução, a gente ia corrigindo, porque a leitura não pode ser feita assim. Hoje em dia você vê, nesse negócio, nas igrejas que as pessoas são chamadas a ler textos das escrituras, né? Você vê pessoas adultas que leem ainda desse jeito. Ainda leem desse jeito. Quer dizer, não evoluíram. Por quê? Não tiveram mais oportunidade, pararam naquele estágio, né? Ainda porque tiveram, agora nem isso tem. Então, o falar é uma coisa que tem que ser cultivado a vida inteira, né? Para que a pessoa possa se comunicar. A fala é muito importante. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando, então encerrando eu pergunto, qual a importância do estudo da etimologia e da semântica? Aí é que está. Aí estava o problema do estudo do latim. Nós sabemos que o português é uma língua neolatina. Ela derivou do latim. Ela não se transformou assim, por decreto, assim, chegar assim, olha, de hoje em diante está muito chato, o latim é uma língua velha, nós vamos falar outra língua, vamos falar um português. Não foi assim. O português foi o latim que foi se modificando através do tempo, em contato com outras culturas e outras línguas, e se tornou várias línguas neolatinas que nós temos, né? O latim, o português, o espanhol, o italiano, o francês, o rumeno, quer dizer, várias línguas que vieram do latim. São as chamadas línguas neolatinas que têm uma raiz comum. Então, a pessoa conhecendo o latim, ela conhecia a derivação das palavras e o sentido próprio das palavras. Porque uma coisa importante, isso aí justamente é que se chama etimologia, é conhecer como é que as palavras evoluíram desde a sua origem até hoje. Nós temos, por exemplo, a palavra cabido. A palavra cabido, ela veio da palavra capitulum, em latim. É cabido metropolitano, a reunião dos cônegos, é o cabido. Essa veio por via popular. E por via erudita nós temos capítulo também, que é o capítulo do livro, que é a mesma origem. O capítulo dos religiosos, como eram religiosos, mantiveram o estudo do latim, então eles falavam a palavra como ela era eruditamente. Então, ficou duas palavras que vêm da mesma palavra, da mesma origem, né? Já a palavra, por exemplo, né, originariamente ela não tinha esse sentido. No latim, porque ela veio do grego. O grego era parábole e em latim ficou parábola. Mas ela tinha o sentido de uma figura geométrica, aquela figura curva da pedra que é jogada e descreve uma parábola, né? E há o sentido, por causa disso, figurado, de uma história que é inventada para que dá uma volta num assunto para fazer que se entenda um determinado assunto. Então isso seria parábola. Por algum motivo que não se sabe, são coisas do linguajar do povo, essa parábola ficou sendo o sentido de palavra, que em latim, palavra, a tradução de palavra para o latim seria verbum. Verbum. Nós conservamos o verbo para significar as palavras que indicam ação. E palavra para sentir as palavras em geral, né? Mas com esse sentido de maneira de expressar determinados pensamentos. Então, isso aí é a etimologia. E a semântica é a evolução do sentido da palavra. A semântica porque a palavra evoluiu na forma e no sentido. O sentido se modificou em muitas coisas, né? Então, a própria palavra, você vê,
Ela começou, em latim era parábola, significava parábola, como nós temos hoje o significado em português, e a palavra que se derivou disso aí, ficou tendo um outro sentido, que foi o sentido do que era verbo em latim, né? Você vê, por exemplo, a palavra janela, uma coisa bem interessante, rapidinho. Janela. Janela veio do latim janua. Janua quer dizer porta. Porta, a janela, os bárbaros que adotaram o latim, acharam melhor chamar a janela, que seria fenestra em latim, fenestra, chamar a fenestra de portinha. Então ficou Januela. Januela e acabou janela. Nas outras línguas neolatinas, que é no italiano e o francês, e o italiano e o francês, ficou fenêtre em francês e finestra em italiano. E no espanhol ficou ventana, que também foi uma derivação da fenestra. Quer dizer, então, para ver isso aí, a gente vê a modificação do sentido das palavras. Você sabendo isso, você quando vai usar as palavras em português, você adota as palavras com o seu significado correto. E isso faz, embora não pareça assim na primeira vista, mas isso faz com que você consiga atingir melhor o entendimento do seu interlocutor. Porque a palavra adequada, ela tem uma força, uma raiz, uma descrição que faz com que então você se comunique com perfeição. Professor Luiz Carlos Pérez, muito obrigado por sua presença aqui no Mostrando a Língua.